Eu acordei aos poucos. O quarto estava escuro mais uma vez. No momento em que meus olhos se ajustaram à luz, eu pude localizar a janela, a porta, as paredes, alguns brinquedos, uma prateleira e... Até hoje me arrepio quando penso nisso. Não havia nenhum som, sem som dos lençóis, sem nenhum movimento. O quarto parecia sem vida. Sem vida, mas não vazio. O visitante noturno, o não desejado chiado, a coisa cheia de ódio que me aterrorizava, noites após noites. Ela não estava na minha cama de baixo. Ela estava na minha cama. Eu abri a minha boca e tentei gritar, mas nada saía. O terror tinha sumido completamente com a minha voz. Eu fiquei deitado sem ação. Já que eu não podia gritar, eu não queria que a criatura soubesse que eu estava acordado. Eu ainda não tinha o visto. Eu podia apenas senti-lo. Estava tapado debaixo do meu cobertor. Eu podia ver o contorno e podia sentir sua presença, mas eu não me atrevia a olhar. O peso da coisa fazendo pressão em cima de mim. Uma sensação que eu nunca vou esquecer. Quando eu digo que a hora não passava, eu não estava exagerando. Fiquei horas e horas, deitado lá, sem emoção, no escuro. Eu não passava de um garotinho assustado. Se isso tivesse ocorrido no verão, já teria luz por essas horas. Mas o inverno era longo e inflexível. Eu sabia que ainda não faltava muito para o nascer do sol. O nascer do sol era a coisa que eu mais desejava ver naquele momento. Eu era uma criança tímida por natureza, mas eu cheguei a um ponto em que eu não podia mais esperar. Onde eu não podia mais viver sobre essa abominação íntima. O medo às vezes pode desgastá-los, fazer de você um farrapo, uma concha de nervos, deixando apenas pequenos pedaços de você para trás. Bom, a única coisa que eu sei é que tinha que sair daquela cama. Então, eu lembrei do crucifixo. Minha mão ainda estava debaixo do travesseiro, mas não havia nada lá. Eu movi meu pulso para procurá-lo, tentando fazer o mínimo de vibração na cama ou sons, mas eu não o achei. Eu podia ter batido nele e derrubado enquanto dormia. Ou então... Bem, eu não queria pensar na possibilidade de que ele havia sido tirado da minha mão. Sem o crucifixo, eu tinha perdido todas as minhas esperanças. Mesmo sendo novinho, você pode ter uma ideia do que é a morte, e ter um medo bem forte dela. Eu sabia que iria morrer naquela cama, se eu ficasse deitado lá, dormente, passivo, fazendo nada. Eu tinha que sair daquele quarto. Mas como? Eu devia pular da cama e tentar a sorte de chegar até a porta? E se a coisa fosse mais rápida do que eu? Ou eu deveria tentar sair de fininho da cama sem incomodar o visitante? Percebendo que ele não tinha se movido enquanto eu tinha me mexido para encontrar o crucifixo, eu comecei a ter um estranho pensamento. Será que a coisa adormeceu? A coisa não tinha feito muito, a não ser respirar, desde que eu tinha acordado. Talvez estivesse descansando, achando que finalmente tinha me pego. Ou talvez apenas estivesse brincando comigo, o que esteve fazendo por várias noites seguidas. E agora, na cama de cima comigo, sem minha mãe para me proteger, talvez estivesse esperando um pouco, saboreando a vitória até o último momento possível, como um animal selvagem brincando com a sua presa. Tentei respirar o mais leve possível e, juntando toda a coragem que eu tinha, com a minha mão direita, comecei a tirar a coberta de cima de mim, lentamente. O que eu encontrei lá, debaixo, quase parou o meu coração. Eu não conseguia ver, mas enquanto minha mão movia a coberta, eu raspei em alguma coisa lisa e gelada. Alguma coisa inconfundível, com uma mão magra. Eu segurei minha respiração em terror, pois eu achava que agora a coisa sabia que eu estava acordado. Nada. A coisa não se agitou, ela parecia morta. Depois de alguns segundos, eu coloquei a minha mão lentamente debaixo da coberta e senti um braço magro e deformado. Meu senso de curiosidade, todo errado e confiante, crescia enquanto eu colocava minha mão mais para baixo e sentia um bíceps grandes e desproporcionais. O braço estava esticado e apoiado pelo meu peito, com a mão apoiada no meu ombro esquerdo, como se estivesse me agarrando enquanto dormia. Então, me dei conta que eu teria que mover o ser cadavérico se eu tinha alguma esperança de escapar dele. Por alguma razão, a sensação das roupas rasgadas irregularmente em meu ombro fizeram com que eu não me movesse. O medo mais uma vez cresceu em minhas entranhas e no peito, enquanto eu recolhia minha mão em nojo de ter tocado o cabelo oleoso dele. Eu não queria tocar o rosto dele, eu não queria tocar no rosto daquela monstruosidade. Mas até hoje eu ainda fico imaginando como teria sido. Pelo amor de Deus, ele tinha se mexido. Ele se mexeu, foi súbito, mas o aperto em meu ombro ficou mais forte. Nenhuma lágrima saiu,
Mas Deus sabe como eu queria chorar, enquanto sua mão se enrolava lentamente em minha volta. Minha perna raspou pela fria parede, onde o beliche ficava encostado. De tudo que já havia me acontecido naquele quarto, aquela era a mais esquisita. Eu percebi que essa coisa rançosa que estava me agarrando sentia prazer em violar a cama de um garotinho. Não estava inteiramente em cima de mim. Ele estava saindo de dentro da parede, como uma enorme aranha saindo de sua toca. De repente, seu aperto passou de uma leve pressão para um aperto súbito. Ele agarrou e puxou minhas roupas, como se estivesse com medo que a oportunidade passasse logo. Eu lutei contra ele, mas seu braço magro era muito mais forte que eu. Sua cabeça se levantou-se, contorcendo por debaixo das cobertas. Eu me dei conta no momento que ele estava falando comigo. Na parede. Eu lutei pela minha vida. Eu gritei, chorei, mas ninguém veio para me salvar. Ele estava com ânsia de me pegar agora, porque ele precisava de mim naquele momento. Pela janela, a janela que parecia muito mais maliciosa de fora, surgiu uma esperança. Os primeiros raios de sol. Eu lutei com mais força, sabendo que se eu pudesse aguentar mais alguns minutos, logo ele iria embora. Enquanto eu brigava por minha vida, o maldito parasita se mudou, se arrastando para o meu peito, sua cabeça agora saindo debaixo do cobertor, chiando, tossindo e rouco. Eu não consigo me lembrar das suas feições, apenas me lembro da sua respiração nojenta e fria, como gelo contra minha face. No momento em que o sol apareceu no horizonte, aquele lugar escuro, aquele quarto sufocante, foi banhado em luz do sol. Eu desmaiei quando seus dedos magricelos rodearam o meu pescoço, espremendo toda a minha vida para fora de mim. Eu acordei com meu pai me chamando para o café da manhã. Um sinal maravilhoso. Sem dúvida, eu tinha sobrevivido à pior experiência da minha vida. Eu arrastei o beliche com a ajuda do meu pai para longe da parede, dando algumas desculpas que eu não me lembro, deixando para trás os móveis que eu achava que iam para as coisas de que se abrigam na cama de baixo. Mas eu sabia que a coisa ia tentar pegar minha cama, e pior ainda, me pegar. Semanas se passaram sem mais nenhum incidente, a não ser uma noite fria em que eu acordei com um som da mobília, onde o beliche antes estava vibrando violentamente. Um momento passou e eu fiquei deitado lá, com a certeza que eu podia ouvir um chiado, bem distante, mas muito familiar, vindo de dentro da parede. E estava finalmente desaparecendo lentamente. Eu nunca contei essa história para ninguém antes. Até hoje eu acordo desesperado e suando frio quando eu ouço os lençóis se mexendo de noite, ou com algum chiado estranho. E eu, certamente, nunca mais dormi com nenhuma das minhas camas encostadas na parede. Pode chamar de superstição se você quiser, mas como eu disse, eu não posso dar explicações racionais, como paralisia do sono, alucinações, ou que minha imaginação era além do esperado. Mas eu posso dizer isso. No ano seguinte, eu ganhei um quarto, maior no outro lado da casa, e meus pais começaram a usar aquele quarto estranhamente sufocante e alongado que antes era o meu. Eles falaram que não precisavam de um quarto grande, apenas o grande o suficiente para uma cama de casal e algumas coisinhas a mais. Eles ficaram 10 dias naquele quarto. No 11º dia, nós nos mudamos.